E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós voltamos ao trabalho com a língua portuguesa para a gente trabalhar um pouquinho sobre umas orações que são bem curiosas e famosas dentro da sintaxe, que a gente vem estudando com os alunos há muito tempo, que é dentro do período composto por coordenação. A gente vai fazer um breve estudo sobre ele, analisando o que é o período composto, para relembrar, e adentrar especificamente nas orações coordenadas, que são então o objeto do nosso estudo, certo? Então vamos só retocar algumas ideias para a gente poder tocar adiante, certo? Olha lá, período simples, pessoal, não vamos nos esquecer, tá? É sempre aquela frase, aquela sentença da letra maiúscula até o ponto final, em que há apenas uma oração, certo? Veja ali a frasezinha, ela veio aqui, só tem o verbo vir, né? Então, do ela até o aqui, só houve um verbo, a gente tem apenas uma oração, certo? Então, período simples. O período composto é quando há duas ou mais orações na sentença. Ali eu coloquei uma mais simples para a gente pegar só duas orações para identificar esse período composto. A gente tem o ela veio aqui, mas foi logo para casa. Então, do ela até o casa, onde está o ponto final, a gente tem dois verbos, que é o verbo vir e o verbo ir. Né? O veio e o foi. Essas duas orações estão dentro desta frase, desta sentença. Então, nós temos, assim, um período composto, ok? Então, pessoal, agora vamos entrar especificamente nas orações coordenadas para a gente lembrar direitinho como é que tudo funciona, tá? Pega o exemplo. Eu sempre quis aquele jogo e agora posso tê-lo. Nós temos um período, duas orações dentro dele, certo? A primeira oração que nós temos aí é eu sempre quis aquele jogo. Se nós formos colocar apenas essa expressão até o ponto final, a gente poderia dizer que esta oração ela tem sentido completo, certo? Essa informação vai ser importante para a gente poder falar sobre oração coordenada. Então, nós temos aqui uma oração. A outra oração é agora posso tê-lo. A gente sabe que quem pode é eu, que já foi mencionado na oração anterior. Sabe que o lo ali do tê-lo é o jogo. Então, essa oração seria a mesma coisa que agora eu posso ter o jogo. Então, a gente também pode dizer que ela tem sentido completo nela mesma, certo? Então, mais uma oração presente dentro deste período. E, para fazer a união dessas duas orações, a gente tem aquele e que está marcado em amarelo ali. Aquele e é a conjunção, tá? Que nós temos aí outro vídeo para poder tratar um pouquinho sobre ela e vocês relembrarem para que serve e o que é essa conjunção em si, certo? Então, pessoal, o que interessa de informação aqui? Que a gente tem duas orações, certo? Ligado por uma conjunção, o que designa a ideia de ser um período composto. Mas ele é um período composto por coordenação porque ele une duas orações que têm sentido completo, tá? A gente já fez os vídeos aí sobre orações subordinadas e nós pudemos observar que as orações que são subordinadas, elas não necessariamente têm sentido completo. Então, elas precisam se amparar na outra oração para gerar sentido. No caso das orações coordenadas, não. Tá? Elas são independentes entre si e elas geram sentido a partir dessa ligação que há entre as duas. Então, pessoal, a gente assim designa oração coordenada. Dentro da oração coordenada, a gente tem sempre dois tipos, tá? Básicos para iniciar, que são as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não carregam conjunção, né, na sua enunciação, certo? E a gente tem as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que acompanham, cuja conjunção acompanha a oração. Sempre lembrando, pessoal, que a oração ela leva a conjunção na frente, para ser sindética, porque essa palavrinha, conjunção, ela estabelece ligação. Se ela estabelece ligação, eu tenho que ter já um termo mencionado e tem que ter um termo que eu vou fazer essa relação, que eu vou fazer essa ligação, portanto. Tá? Então, tem que ter uma, claro, não em 100% dos casos, mas uma oração que não tenha conjunção e a outra que tenha, então, para poder fazer essa ligação junto à primeira, certo? Então, temos aí orações coordenadas assindéticas e sindéticas. A oração coordenada sindética, pessoal, ela não tem outras classificações, tá? A gente só vai chamar ela dessa forma. Já as orações coordenadas sindéticas têm 5 tipos de classificação. E a gente vai começar brevemente aqui pelas aditivas. A gente sabe que o termo aditivo, né, ele quer dizer soma, adição de algo.
Então ele está só somando informações no decorrer dessa frase, tá? Queremos pipoca e beberemos champanhe. Né? Então a gente está, na verdade, unindo duas informações por meio de uma conjunção e dando a ideia de soma. Né? A gente tem ali, no caso, a conjunção e, que faz essa construção. Dia de São Patrício é muito bom, mas também há apreciadores de Oktoberfest aqui. Então a expressão mas também colabora com essa ideia de soma, juntando a primeira com a segunda oração, para então ilustrar que há duas informações, portanto, somadas ali, certo? Ela não veio, nem disse o motivo. Essa conjunção nem também dá ideia de soma, tá, gente? Por mais que ela às vezes possa soar com outros significados em determinados contextos, ela é a mesma coisa que e não, certo? Então, o nem, ele também faz a ideia de soma porque ambas orações estão negando ideias, tá? Então, ela não veio, é uma informação, nem disse o motivo, e não disse o motivo, é outra informação, portanto, as duas se somam, ok? Depois nós temos as orações coordenadas adversativas, que são aquelas que trazem ideias contrárias ao que é mencionado, tá? Então a gente tem uma primeira oração, nesses exemplos aqui, assindéticas, e por serem assindéticas, então elas não têm a conjunção. A oração posterior traz a conjunção e vai trazer uma contrariedade a essa primeira informação, certo? A jornada seria longa, mas ele escolheu um breve caminho. Bom, eu deixei um pouco mais claro, utilizando o longa e o breve para mostrar a oposição. Mas a ideia está ali colocada, né? A jornada seria longa, e aí eu coloco uma ideia contrária a essa primeira. Ele escolheu um breve caminho. A conjunção que estabelece essa relação é a adversativa, no caso, o mas. Há várias conquistas aqui, porém, só uma é exclusiva minha. Então, a gente tem uma informação geral, há várias conquistas aqui, e temos uma que contrapõe o fato de serem várias, que é uma ser exclusiva. Então, o porém faz esse jogo de oposição entre as duas informações. Queijo é bom, entretanto, deve ter acompanhamentos. Tá? Então, o entretanto está estabelecendo essa relação de adversidade pelo fato do queijo ser bom, mas ele é bom porque tem acompanhamentos, ou porque deve ter acompanhamentos. Né? Deveria ter acompanhamentos para que realmente a gente possa qualificá-lo dessa forma. Portanto, esse entretanto que aparece aqui dá a ideia de oposição para a primeira informação. Queijo é bom, entretanto, deve ter acompanhamentos. Então, o queijo, na verdade, vai ser bom quando tiver esses acompanhamentos, certo? Depois nós temos as orações coordenadas alternativas. Como diz o nome também, ela dá a ideia de alternância, de fazer uma atividade, depois faz outra, volta para a primeira, depois volta para a segunda, enfim. E também, né, de opção, tá? De a gente ter uma escolha dentro daquilo que é afirmado, certo? Então, olha ali as orações. Ele vem ou sairemos sozinhos? A gente tem uma primeira oração coordenada assindética, que não tem a conjunção, né? Fazendo a afirmação, ele vem. E depois vem uma sindética com ou, que dá essa ideia de opção. Ou sairemos sozinhos. Né? Então, estão esperando o cara para sair, mas o cara não apareceu ainda. Então, se joga essa opção para ver qual é a atitude que vai ser tomada pelas pessoas que estão ali envolvidas no assunto, certo? Depois, ora ele quer a festa, ora quer sua cama. Aqui já há uma ideia de alternância, tá? Num momento ele quer ir para a festa, num momento ele quer a própria cama, quer dormir, enfim, né? Então, o ora que aparece ali descreve essa alternância. Depois, pessoal, eu repeti o ou só para a gente ver também que não necessariamente o ou vai aparecer numa construção em que haja uma assindética e uma sindética, certo? Mas pode tornar as duas orações sindéticas com o uso do ou. Ou a gente corre, ou perderemos o início do filme, tá? Então, dá essa ideia de opção também, utilizando o ou no início e de cada oração presente nesse período, ok? Aí, pessoal, a gente chega nas orações coordenadas explicativas, que são aquelas orações que vão dar o motivo, a causa de alguma coisa, certo? Então, olha lá a primeira oração. Ele trouxe o chapéu, pois eu pedi, tá? Então, o motivo para ele ter trazido o chapéu é por eu ter pedido, certo? Então, a gente tem uma explicação
para a pessoa trazer o chapéu. A vida é complexa porque as pessoas são difíceis, né? Então, o uso do porquê aí, que é clássico na questão das explicações também, né? Ele está unindo o motivo ao fato mencionado inicialmente, que é a vida ser complexa. E no final ali, vamos logo, que eu cansei dessa espera. O que, pessoal, é uma conjunção que ela vai assumir várias funções no decorrer das análises das orações em período composto, tá? Mas ela também pode ser uma oração explicativa à medida que ela possa ser substituída pelo porquê ou pelo pois dentro do contexto em que ela está inserida, certo? Então, eu cansei dessa espera é o motivo para o vamos logo que está mencionado no início da sentença, ok? Então, nós temos aí as orações coordenadas explicativas. Agora, a gente tem as conclusivas, que é a nossa última de análise de hoje. E se vocês perceberem bem os exemplos, eu utilizei as mesmas frases das orações coordenadas explicativas, mas eu fiz uma inversão. Por quê? Porque, na verdade, a relação das orações coordenadas conclusivas é que elas dão uma consequência sobre aquilo que é mencionado, certo? Então, o que acontece? Nas explicativas anteriormente, a gente teve, com a conjunção, o motivo para que algo acontecesse. Agora, a gente começa as sentenças, os períodos, com o motivo e dá a consequência depois, certo? Olha só o que acontece em cada frase. Eu pedi o chapéu, logo ele trouxe, certo? Então, por eu ter pedido, a pessoa trouxe o chapéu. Então, a consequência do meu pedido foi com que ele trouxesse o objeto que eu solicitei, certo? Então, a gente tem aí uma relação agora de causa e consequência. As pessoas são difíceis. A vida é, pois, complexa, né? O pois, que também já apareceu na explicativa, né? Ele também pode aparecer na conclusiva com um detalhe bem interessante, tá? Ele sempre vem pós-posto ao verbo. Tá? Ele sempre vem depois do verbo, é uma condição gramatical para que haja, né, o uso do pois como uma coordenada conclusiva, tá bem? Isso para identificação, né, pessoal? Porque para o nosso uso diário é muito mais comum nós utilizarmos o logo ou o portanto, por exemplo, tá? Mas o pois pode aparecer nessa forma também, dando ideia de conclusão, ok? Então, as pessoas são difíceis, é a causa, e a consequência disso é a vida ser complexa. E a nossa última frase, eu cansei dessa espera, portanto, vamos logo. Então, a gente tem uma causa, né? Eu estou cansado de alguma coisa, eu quero uma consequência para isso, que é ir logo, sair dali, ir para algum lugar, enfim, para dar, então, essa finalização frente ao fato mencionado na primeira oração. Ok? Então, todos esses exemplos são de orações coordenadas conclusivas. Certo, pessoal? Por hoje é isso, então. A gente deu uma retocada aqui nas orações coordenadas para que vocês possam, no decorrer dos próximos tempos, aproveitar bastante e aprofundar os seus estudos, certo? Um abraço para vocês e até a próxima!